Muitos de vocês tiveram a oportunidade de ver as notícias sobre a Marcha pela Vida que ocorreu no passado fim de semana e houve uma cobertura mediática no mínimo miserável em que um cocktail Molotov arremessado para quem caminhava na Marcha pela Vida foi tratado como um pequeníssimo incidente por parte do Expresso e de outros mídia tradicionais e eu da minha parte chamaria incidente a alguém tropeçar. Enfim, uma pessoa não viu uma pedra, caiu e partiu uma perna. Bom, isso é um incidente, é uma coisa que, enfim, acontece, que não é propriamente desejada, que nem foi propriamente premeditada. Agora, chamar ao arremesso de um coquetel Molotov que não acendeu porque não calhou e que regou crianças com gasolina, chamar-lhe incidente é gozar com a cara das pessoas que leem a notícia. Mas enfim, vamos ver este resumo da cobertura mediática absolutamente miserável, feito, no caso, este resumo, que é um resumo muito bem feito, do contraprova, eu acho que é importante ser visto e vamos fazer uns comentários sobre os mídia tradicionais. Ora, como eu dizia, o ataque na Marcha pela Vida e o engenho dos jornalistas. E, portanto, o engenho tem aqui esta imagem que eu acho que é reveladora e basicamente tem aqui pessoas a caminhar pacificamente com cartazes, famílias inteiras, havia avós, netos, filhos e portanto estamos a falar de uma caminhada absolutamente inofensiva que foi alvo deste ataque. O ataque com um coquetel Molotov contra os participantes da Marcha pela Vida, que por pouco não causou vítimas, incluindo crianças e bebés, acabou por expor não só um ato de violência, mas também as fragilidades e ambiguidades de cobertura mediática. Entre incidentes, engenhos e até objetos de pirotecnia, a linguagem usada por vários órgãos de comunicação social diluiu o caráter do ataque, tornando-se alvo de críticas e levantando dúvidas sobre os critérios editoriais, rigor terminológico e eventuais enviesamentos no tratamento de casos semelhantes. É o que nós sabemos. Quando um homem, uma mulher, seja quem for, quando uma pessoa que defende o seu país, que até tem opiniões contrárias à imigração, etc, é atacado, é um terrorista, é um bandido, é um malfeitor da sociedade. Quando são estas pessoas? São incidentes, são ativistas, é o grupo de manifestantes, são os pacíficos estudantes universitários. É sempre uma caracterização muito pouco chinha e muito pouco intensa que acaba por não cobrir verdadeiramente de forma plena toda a verdade dos acontecimentos, que nós sabemos qual é que é neste caso. Passou-se quase uma semana desde que um homem de 39 anos foi detido pela PSP depois de lançar um coquetel Molotov contra os participantes da Marcha pela Vida, que terminava com cerca de 500 pessoas junto ao Parlamento. Por um golpe de sorte, o artefacto incendiário não deflagrou ao cair no chão, mas deixou encharcadas de gasolina várias pessoas, incluindo um bebé de 4 meses e uma criança de 2 anos. Portanto, é para perceberem que este pequeníssimo incidente, um incidente pequenino, deixou crianças regadas de gasolina. E como este inútil, que é um inútil, é o que ele é, porque causou o mal e nem para causar o mal ele serve. Portanto, é mesmo uma criatura inútil. Quando envia este coquetel Molotov, o próprio não percebe que aquilo, graças a Deus, está mal feito. E, portanto, aquilo não incendiar foi meramente uma questão do acaso. Não foi algo que deva ser desdramatizado, como dizem por aí alguns comentadores que, honestamente, só merecem desprezo. Não merecem mais nada. Mas, o que é facto é que isto aconteceu e foi tratado como um incidente. Um incidentezinho, uma coisa pequena, como alguém que tropeça numa pedra e torce o pé e depois tem que vir à ambulância porque a pessoa não consegue caminhar. Portanto, um incidentezinho, uma coisa ligeira. No dia seguinte, domingo, dia 22 de março, um vídeo em que o pai das crianças atingidas com gasolina partilhava o seu testemunho agitou as redes sociais, falando de uma tentativa de atentado por parte dos Antifa, grupo antifascistas associados à extrema-esquerda, relatava: "O meu filho de 4 meses ficou cheio de gasolina em cima dele. O nosso carrinho de bebê ficou também cheio de gasolina. O meu filho de 2 anos e o meu pai ficaram cheios de gasolina e a minha irmã também." Imagens das pessoas que por lá estiveram, vejo aqui inclusive caras conhecidas. A gravidade do ato
fez com que se sucedessem condenações públicas e políticas e ainda continua a fazer correr tinta na comunicação social. Mas se o ataque falhado provocou revolta e indignação, a verdade é que a forma como a imprensa noticiou também deixou muitos internautas indignados. Até a própria ERC está agora a avaliar a atuação dos mídia, tal como avançou o jornal Página 1. Portanto, a ERC está a investigar neste momento se os mídia se comportaram em condições. Eu diria, da minha parte, que a ERC está isenta de poder estar ligada a qualquer tipo de organização de extrema-direita, mas nunca se sabe, até porque quando acontecem estas questões arranjam sempre forma de dizer que os culpados foram a extrema-direita. Agora, o que nós temos aqui é também a questão da polícia, e já vamos a essa parte, mas vamos ver o resto e vamos ver aqui os eufemismos utilizados e malabarismos semânticos, como diz o contraprova. De facto, não foram poucos os que acusaram a imprensa mainstream de recorrer a eufemismos e malabarismos semânticos para abordar o sucedido, menorizando a percepção daquilo que se passou através das palavras escolhidas. Desde logo, vários órgãos de comunicação social referiram-se ao arremesso de um coquetel de Molotov como um incidentezinho, uma coisa que acontece. Uma escolha criticada por não refletir a gravidade de um ato que só não fez vítimas, assim é que é por sorte, mas teria provocado se o atacante fosse bem sucedido na sua intenção. Lá está, ele é um inútil e graças a Deus ele é um inútil, não é? E depois tem aqui, diz a Polícia de Segurança Pública, a manifestação Marcha pela Vida, incidente e intervenção da PSP. A PSP, através do Comando Metropolitano de Lisboa, informa que no dia 21 de março de 2026, perto das 6 da tarde, procedeu à detenção de um homem de 39 anos de idade na sequência de incidentes ocorridos pela manifestação realizada sob o lema Marcha pela Vida, que decorria junto à Assembleia da República. No momento dos factos, a manifestação contava com cerca de 500 participantes, tratando-se de uma concentração de caráter intergeracional, onde se encontravam diversos menores, incluindo crianças e bebés. De acordo com os elementos de informação apurados, o suspeito aproximou-se da zona onde se encontravam os manifestantes e arremessou um engenho incendiário improvisado do tipo coquetel de Molotov, contendo gasolina, na direção das pessoas presentes. O engenho acabou por embater no solo de um grupo de manifestantes, não tendo deflagrado no momento do impacto, circunstância que evitou consequências potencialmente gravosas, embora tenha gerado um clima de alarme e perturbação local. Portanto, este inútil, e acho piada que às vezes utiliza essa frase, bom, não julguem o livro pela capa, vejam a cara da pessoa que atirou o coquetel Molotov e digam-me se eu não posso julgar o livro pela capa em determinadas situações. Vejam, está no X, isto está aí a correr pelo X, houve alguém que me enviou, eu não tenho X, mas as pessoas enviam-me as publicações no Instagram e eu depois consigo abrir com o link, portanto não consigo nem ler comentários nem nada, mas consigo ler a publicação e há pessoas que me enviam e portanto digam-me se eu não posso julgar o livro pela capa em determinadas circunstâncias e portanto esta situação pode facilmente ser entendido, eu não sei o enquadramento do ponto de vista legal e não vou dizer nada do ponto de vista legal, que ainda sou processado por esta criatura e depois vai na volta, eu que não fiz mal a ninguém, ainda tenho que pagar indenizações a estas criaturas. Mas este inútil, basicamente o que fez, poderia facilmente ser entendido como uma tentativa de, enfim, em última instância, alegadamente, até uma tentativa de homicídio. Porque se vocês pensarem, será que uma criança de 4 meses sobreviveria? E mesmo um adulto, será que um adulto ficaria em muito bom estado se sobrevivesse a um coquetel Molotov? Se sobrevivesse, vamos partir do pressuposto que esta pessoa, graças a Deus, sobreviveria se aquilo deflagrasse um incêndio. E o que é que aconteceria depois? Não poderia ter sido tratado como tal? Não sei, as pessoas têm que, às tantas, refletir sobre as coisas e esta criatura já está cá fora. Mas andamos preocupados com o discurso de ódio da extrema-direita. O problema é as crianças andarem nas redes sociais a ver vídeos. Não são coquetéis Molotov arremessados de forma indiscriminada para um sítio aleatório no meio de 500 pessoas. Isso não, isso tranquilamente, isso pode acontecer. Foi um incidente, já sabem, o incidente são as tais sensações, provavelmente sensações de um ataque. E, portanto, basicamente esta notícia tem aqui alguma cobertura mediática, designadamente pela Rádio Renascença, que falou no incidente, e pela própria agência Lusa. E, portanto, tem aqui vários órgãos de mídia tradicionais, Marcha pela Vida atingida por objeto incendiário, portanto... É mais ou menos como quando os carros vão contra as feiras de Natal na Alemanha e pelo resto da Europa, carro atropela pessoas. Não foi o carro que atropelou pessoas, o carro sozinho estaria quieto encostado a um canto. Foi o condutor que atropelou pessoas. Da mesma forma que nós não dizemos que na guerra da Ucrânia armas mataram ucranianos e armas mataram russos. Não, russos e ucranianos mataram-se uns aos outros. É assim que funciona na guerra. Mas enfim, gostamos de utilizar estes eufemismos da caca e malabarismos semânticos, como diz o contraprova, e era isto
isto que eu tinha para partilhar. Obrigado por estarem desse lado, peço-vos que deixem o gosto e subscrevam, têm as minhas redes sociais, o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação, e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.